Cirilo é um dos personagens mais queridos das novelas do SBT, mas vamos admitir que ele também tem os seus problemas. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre isso. E aí galera do canal, tudo bom com vocês? E finalmente chegou a hora de falar dele, nosso Cirilão. Achou que tinha escapado, né Cirilo, rapaz? Menino tão bom, mas também era tão bestinha, ô Cirilo. Muita gente tava pedindo pra eu falar sobre o problema da Maria Joaquina, mas não tinha como eu falar dela sem falar sobre o Cirilo antes. Por quê? Porque os problemas da Maria Joaquina a gente já sabe quais são, né? A grande maioria é bem óbvio, agora o Cirilo não. Tem algumas coisas da personalidade dele que provavelmente você não deve ter percebido, e nesse vídeo aqui eu vou querer falar sobre isso, pra depois sim eu falar sobre a Maria Joaquina. Então vamos lá, Cirilo era um garoto muito bonzinho, inocente, que adorava ajudar os pais, era estudioso, embora algumas vezes ele não tirasse notas muito boas, mas ainda assim ele não era tão ruim feito um Jaime da vida. Ele era muito educado, um bom amigo, sempre tava lá pra ajudar quem precisasse, sempre se colocava no lugar do outro. É uma criança realmente que a gente não vê hoje em dia. Tá bom que a novela é de 12 anos atrás, né? Mas nem naquela época a gente não via crianças assim, né? O menino não só quer saber de bagunçar, fazer o que não deve, né? O Paulo da vida, né? Encontrar crianças feito Cirilo, garotos assim, né? De um coração puro, realmente é muito difícil. Mas isso, ao mesmo tempo que era uma qualidade dele, também era um defeito, porque ser muito bom às vezes é um problema, principalmente nesse mundo onde a gente vive, que querendo ou não, ele te força a ter malícia. Infelizmente é assim, né? Não tem como a gente querer se blindar dessas coisas, a gente querer ser bonzinho demais, ser legal demais, porque infelizmente as outras pessoas não são assim, e elas vão se aproveitar da tua inocência pra querer fazer mal pra você. É lógico, não é porque uma pessoa é ruim ou porque uma pessoa te tratou de uma maneira errada que você tem que tratar o outro da mesma forma, né? Que você também tem que ser assim. Só que você também tem que se ligar, você tem que ter aquela noção de que, aquela pessoa ali, ela tá mentindo, aquela pessoa não tá me tratando de uma maneira muito bem. Vou ficar com o pé atrás quanto a ela, né? Não vou acreditar em tudo que ela fala, eu não vou ficar seguindo maus exemplos, né? Você tem que ter pelo menos uma noção. E eu acho que muitas vezes isso é um problema de você querer ter um filho assim que nem um Cirilo, né? Você dizendo, eu quero criar um menino pra ele ser muito bonzinho, não vou apresentar nada de mal, vai ser uma pessoa inocente, sem problema. Legal, dentro de casa, só que quando você tá na rua, quando você tá no mundo que você convive com outras pessoas, infelizmente elas não vão tratar você da mesma forma, né? E quantos casos eu já vi de pessoas que tinham uma ótima educação, que eram pessoas muito boas, só que por conta de péssimos exemplos, de mais influências de amigos que não eram amigos coisa nenhuma, foram pro lado errado, né? Infelizmente essas coisas acontecem mais do que deveriam. E o Cirilo era assim, ele era um menino tão bom que acreditava em tudo que as pessoas falavam. O Paulo e o Kokimoto ficavam toda hora tirando onda com a cara dele, fazendo pegadinha, mentindo, dizendo que a Maria Joaquina tinha escrito uma carta de amor pra ele. A gente teve aquela cena, quem não se emocionou com aquela cena? Eu chorei, eu confesso que eu chorei. Que o menino fica debaixo da chuva, esperando a Maria Joaquina aparecer e nada. Que é isso, Cirilo? Pera aí, não tem coisa que a pessoa realmente tem que ter noção. Por isso que eu digo, às vezes inocência demais realmente é um defeito, né? Realmente é um defeito você ser uma pessoa muito boa, acredita nas pessoas, você sabe que o problema não é você, só que infelizmente o mundo te obriga a ter um pouco de maldade. Não é nem nas suas atitudes, mas na cabeça, de você saber identificar. Eu acho que esse realmente é o problema de ser bom demais, que às vezes você acaba confiando em todo mundo e se dá mal. É sempre assim. Quem se dá mal é a pessoa boa e a pessoa má sai como se nada tivesse acontecido. Como eu falei, né, aquela cena dele debaixo da chuva, não tem como, ali foi o cúmulo. Quando eu vi aquela cena eu falei, não é possível não, Cirilo, tu vai aprender, né, tu vai aprender tua lição. Mas não aprendeu coisa nenhuma, né, realmente ele ficou triste, decepcionado quando descobriu que estavam tirando onda com a cara dele. Mas depois passou, isso era o problema do Cirilo, e ele não aprendia. O povo sempre tirava uma com a cara dele, o Paulo e o Kokimoto, depois foi o Paulo e o Mário, né, que as pegadinhas foram ainda mais pesadas. O garoto acreditava, teve toda aquela história do tônico, o menino deu todo o dinheiro dele, todas as economias para um tônico que ia deixar ele bonito. Realmente, né, é uma coisa assim até meio preocupante, né, porque teve todo um contexto daquela coisa que ele não se via como uma criança bonita, ele achava que se ele tomasse o tônico a Maria Joaquina ia gostar dele, enfim. Mas o problema foi isso, foi a inocência de não ter percebido que aquela história era conversa. Qualquer pessoa que eles tivessem vindo com essa história de tônico, iam perceber que era conversa, mano. Porque se ele tivesse chegado isso pra um Daniel, pro Jaime da vida, nunca que eles iam acreditar. Dizer, deixa de conversa, rapaz, e eu vou tomar esse negócio, esse rabu já que desse negócio. Os caras misturaram um monte de coisa, né, pra fazer o tônico. Tomar isso aqui não, e eu lá vou ficar bonito tomando um negócio desse, uma produra dessa. Então toma tu pra ver se tu vai ficar galã.
né? Mas ele não, ele acreditava em todo mundo. Aí quando você pensa que não, agora o Cirilo aprendeu, agora ele aprendeu, aí depois ele tava lá caindo de novo. Foi assim até o final da novela, eles toda hora tirando onda com a cara dele e o Cirilo caía. Não é possível um negócio desse, e isso dava raiva demais, né? A gente gostava dele, via que ele tinha um coração bom. Tinha horas que não, Cirilo, tu tinha que aprender. Não é possível não, rapaz. Acontecer isso uma vez até vai, duas, beleza. Mas terceira vez, insistir no erro já é burrice. Tem como não. Tem como não. Realmente dava raiva, né? Porque você via que o garoto não evoluía. Esse, mais uma vez, é um problema das novelas da Iris Abravanel. Que os personagens ficam andando em círculo, né? Chega até o final, você pensa que teve alguma evolução, evoluiu 1%. Que continua do mesmo jeito, né? Infelizmente. Agora, quando se tratava da Maria Joaquina, o menino no instante ficava inteligente. Porque quando alguém fazia alguma piadinha, alguma brincadeira com ela, no instante o garoto se transformava. Ficava com raiva. Estão falando o que da Maria Joaquina? Ele ia pra cima do Paulo, né? No instante o menino levantava o Paulo assim pela camisa. Não fale dela. Virava outra pessoa. O garoto se transformava. Era como se fosse o Banner que virasse o Hulk. Ia batia pra cima de todo mundo. Tinha coragem. Só era inteligente quando se tratava de mulher, né? Quando é com ele. Infelizmente, um homem apaixonado é assim, né? Às vezes a gente é burro, a gente cai nas coisas, mas quando falam de quem a gente gosta, aí não. Aí não. Mas agora vamos pra esse outro lado, que era a questão da Maria Joaquina. O menino era apaixonado por ela, gostava, beleza, né? Que a gente sabia que ele era muito novo, o menino era uma criança tão pequena pra ficar falando de amor, de paixão, de romance, dessas coisas. Realmente é uma coisa assim meio desnivelada. Mas assim, quem também nunca nessa fase não gostou de alguém? Pode não ter sido nesse nível do Cirilo, né? Mas você olhar uma pessoa, tal, beleza, até vai. Ok. Mas o garoto era um nível de paixão que ele já parecia um adulto. O menino parecia que tinha uns 40 anos de idade, que era um amor, era um romance. Aí Maria Joaquina, só penso nela, menino sofrendo por amor. E era aquela coisa muito platônica, né? Você sabia que a garota não tava nem aí pra você, mas mesmo assim, ele ainda tinha aquele pinguinho de esperança. É inocente ou era burro? Não sei. Como eu falei, até um certo ponto, a gente até torcia por ele, sentia raiva da Maria Joaquina, porque tinham outras questões ali que não faziam ela gostar dele, né? Questões problemáticas, que no vídeo dela eu vou falar. E a gente até esperava que ela fosse ter um interesse por ele, só que chegou no ponto que já tava dando raiva. Chegou numa hora que eu falei, não, Cirilo, esquece essa menina. Ela já falou tanta coisa de você, já te tratou mal diversas vezes, e tu ainda tá insistindo, tipo, mesmo se agora, do nada, né, ela dissesse, Cirilo está apaixonada por você. Se eu fosse ele, não ia querer mais não. Poxa, com tanta coisa que ele já passou, tanta coisa que ele já escutou, aí agora tu vai querer, né? Não, pera aí, esquece essa menina, deixa essa menina pra lá. Aí a gente teve aquela cena maravilhosa, né? Eu te odeio, Maria Joaquina, eu te odeio. Porque a gente pensou, não, agora sim, mudou, aê, esquece ela, Cirilo. Aí no outro capítulo ele já tá lá, Maria Joaquina. Ah, vai-te embora, rapaz, não aprende não, porque o caba não aprende não. A gente pensou que agora não, agora o menino mudou. Agora, o que eu achei engraçado dessa cena é que ele já tinha passado por tantas coisas, né? Ainda foi preconceituosa com ele várias vezes. Falou tudo quanto é coisa. E o menino ficava cri, lá, de boa. Aí só foi ela dizer que ele ia casar com a Fiona do Shrek. Que isso pra ele foi a gota d'água. Não, teu Deus, Maria Joaquina, teu Deus. Ei, pô, pera aí, a Fiona não é nem tão feia assim, até que é bonitinha, até transformada em ogro, né? Enfim, tanta coisa que o menino escuta, ele ficou com raiva, porque disse que ia casar com a Fiona do Shrek, diga aí. Aí depois disso, voltou a ser besta de novo. Quando a gente pensa que o menino tinha evoluído, evoluiu coisa nenhuma. Ah, como eu falei, né, a garota já tratou ele mal tantas vezes, pra que ele vai querer ficar com ela agora? Mas depois ele ficou rico, ele podia pensar, não, agora a Maria Joaquina vai me querer, né? Mas quem não quer sou eu. Mas não, o besta foi lá, atrás dela o tempo todinho. Ah, Maria Joaquina, agora eu sou teu vizinho. Ah, Maria Joaquina, eu tenho um carro. Ah, Maria Joaquina, eu tenho dinheiro. Agora você vai gostar de mim. Pera aí, Cirilo. Quer dizer que agora ela ia ficar contigo por quê? Por interesse, né? Porque se não queria ficar antes, se quisesse agora, era por interesse. Aí por interesse tu ia querer. Que a menina gostasse de você não por quem você é, mas pelo que você tem. É uma sabedoria desbalanceada, viu? Mas além de tudo isso que eu falei, tem uma coisa que pra mim foi a mais preocupante, a mais problemática de todas, e provavelmente alguns de vocês não devem ter percebido. Eu acho que talvez perceberam, mas não dessa forma. Era a perseguição que ele tinha com a Maria Joaquina, porque vamos lá, olhando do lado do Cirilo, a gente pode até defender ele, dizer, não, o menino só tá apaixonado, ele tem um coração tão bom, um menino tão legal, a menina não quer ficar com ele, a menina não quer nem ser amiga dele, não quer nem conversar, ela é preconceituosa, é isso e aquilo. Ok, realmente, ela é todas essas coisas. Mas vamos pensar um pouco do lado dela.
ela não gosta do Cirilo, ela não quer falar com ele. Ela já falou diversas vezes que não quer a amizade dele, que não quer conversa e tal. E o menino continuava insistindo. Se eu tivesse no lugar dela, tirando toda a parte de preconceito e tal, tirando tudo isso, né? Por favor, né? Por favor, né? Mas digamos que é uma pessoa que você já deixou claro que você não quer nada, e a pessoa continua insistindo. Você não ia ficar com raiva, não? Eu não ia gostar. Eu não ia gostar. Tá toda hora aquela pessoa insistentemente, o menino ficava toda hora encarando ela, ela virava assim, tava lá o Cirilo. Oi, Maria Joaquina. Ele nem olhava pra professora, tava olhando pra ela. Dava medo, tinha hora que dava medo. Oi, Maria Joaquina. Pera aí, Cirilo, a festa de aniversário dela, o menino ficou toda hora seguindo ela, só Maria Joaquina, Maria Joaquina. Então a gente sabia que o menino tava gostando dela, que não tinha maldade. Mas pera aí, chegou no nível que aquilo ali já tava preocupante, né? Oi, Maria Joaquina. Ele era criança, e quando é criança é tudo muito bonito, muito fofo. Mas imagina daqui a uns anos. Imagina o Cirilo, sei lá, adolescente, adulto, agindo dessa mesma forma, tratando a Maria Joaquina assim. Podia ser algo até pior, né? É feito o povo chama, ele seria um stalker, né? Feito o Joey lá da série You, você, da Netflix, né? Que o cara fica seguindo as mulheres e tal. Ele seria mais ou menos isso. E ele ficava seguindo ela toda hora. Podiam falar dele à vontade, que ele não tava nem aí. Mas se falassem dela, qualquer coisinha, ele já ficava com raiva. Ou seja, ele era um menino ciumento, né? Ele tinha ciúmes dela. Porque também depois, quando apareceu o Jorge e ele ficava de conversinha, o Cirilo não gostava. Então imagina ele adolescente, ele adulto, tendo um relacionamento com a Maria Joaquina, se os dois namorassem, fossem casados e tal. Aí ela ficasse de conversinha com outro cara. Aí você pode até dizer, não, mas ele só tá defendendo a esposa dele, ou a namorada, sei lá o que, ele não tá certo não. Ok, mas se continuasse assim, seria um caso assim, de tipo, se ela tivesse falando bom dia pra alguém, ele ia ficar com raiva. Ia querer partir pra cima do cara, ia querer bater, não sei, né? Aí a gente pensa, não, mas se ele era um garoto tão bom, ele não ia ficar assim, não ia. Mas eu tô dizendo sobre a personalidade. Vocês estão entendendo o ponto que eu tô querendo chegar? Sobre as atitudes. Imagina uma pessoa feito o Cirilo. Eu não tô dizendo... Eu sei que realmente ele não ia ficar assim, né? Quando ele fosse adulto, ele ia ser uma pessoa muito boa e tal. Mas é nessa questão da Maria Joaquina. Porque ele era assim só relacionado a ela. Tirando isso, ele era legal, ele era educado. E quantos casos a gente não vê de pessoas assim, que é uma boa pessoa na frente de todo mundo, dos amigos, que você não tem nada de mal pra falar dela, chegar e falar, não, fulano é uma pessoa tão boa, eu gosto de fulano, tal, gente fina. Agora em casa, na intimidade com a mulher, ou seja lá com quem seja, é uma pessoa violenta, controladora, que bate e tal. Aí quando sai a notícia seria, não acredito, fulano fez isso. Mas não acredito não, pô. Gente boa nunca levantou a mão pra uma mosca. Mas por conta de ciúmes, faz coisas assim. Infelizmente isso acontece, a gente vê as notícias aí. Então a questão era essa, é de ser algo que evoluísse. Se o Cirilo continuasse agindo daquela forma, era bem capaz que ele fosse assim, né? Que ele ficasse uma pessoa realmente agressiva, porque era sempre relacionado a ela. Você via, né? Que quando era com ele levava de boa. Mas quando era com ela, ele já pegava ficava com raiva, ia pra cima. Então eu imagino que se ele ficasse mais velho e continuasse agindo dessa forma, era bem capaz que ele fosse aquele namorado mais ciumento mesmo, possessivo, né? Porque não era algo equilibrado, não era, eu gosto de você, não. Ele gostava mais dela do que dele mesmo. Ele realmente colocava ela em um pedestal, como se fosse uma entidade, como se ela fosse uma deusa, algo assim que tá acima, né? E ele se sentia tão pra baixo. Então isso realmente tava num nível que poderia ficar preocupante no futuro, né? Mas como eu falei, isso é só uma teoria. É claro que eu imagino que ele não fosse ficar assim, que ele seria um cara apaixonado, legal. Mas eu tô querendo falar que pessoas com atitudes assim podem ficar dessa forma, infelizmente. Vocês queriam passar por essa situação? Porque, tipo, mesmo se a Maria Joaquina fosse amiga dele, só dela dizer que não quer nada e o cara continuar insistindo, chega uma hora que você não ia aguentar mais. Imagina você passando por essa situação, a pessoa tá lá, mesmo que você goste dela, que tem uma amizade, mas você já deixou claro que não quer nada e a pessoa continua indo atrás, continua, né, te perseguindo e tal. Né, seria algo preocupante, né? Você não ia gostar. Então a gente também tem que entender que ele tinha os seus problemas, né? Não, a menina não quer nada com você, cara. Entende? Por favor, segue tua vida. Esquece essa garota, né? Tu é tão novo. Mas é lógico que como é uma novela infantil, tudo muito bonitinho, e o Cirilo sofria tanto, isso era meio que mascarado e a gente não percebia esse outro lado. E o Cirilo também tava errado em muitos momentos. Aí eu falando desse jeito, o povo vai dizer, rapaz, esse Cirilo não prestava, né? Aquela coisa, defeitos todo mundo tem, são seres humanos, cada um tem seus lados bons, lados negativos, e a gente precisa aprender com os erros para não repetir. É uma pena que o Cirilo não aprendia e toda hora ele tava fazendo as mesmas coisas. Fazer o que, né? Mas e aí, galera? Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês achavam do Cirilo? Vocês gostavam dele
ou não? E dessas questões que eu falei, vocês acham realmente que era uma grande problemática? Dessas coisas que ele fazia, a Maria Joaquina em alguns momentos estava certa? Em alguns momentos, não todos, viu? Não todos, o vídeo dela vai vir aí. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo, que me ajuda demais, e mandem sugestões de mais vídeos que vocês querem ver aqui no canal, tanto sobre Carrossel como de outras novelas do SBT e outros temas além disso, né? Filmes, séries, desenhos, animes, enfim. Eu tô sempre atendendo os pedidos de vocês, escolhendo os melhores e gravando aqui no canal. Valeu pelo apoio de sempre, a gente se encontra na próxima, eu tô indo e fui, valeu! Oi, Maria Joaquina.